Boa noite, galera ligada no canal Futebol Sem Fronteiras. Estamos entrando no ritmo de novo. Estamos começando mais uma live, mais um papo de campeão aqui no canal Futebol Sem Fronteiras. E hoje a gente vai falar de um título do Santos. O Santos campeão paulista em 1955. Na verdade, campeão paulista de 55 e o campeonato terminou em janeiro de 56, mas é o título paulista de 1955 do Santos. Então se liga aí, porque vai ser uma história muito bacana que o Thiago, que acabou de entrar agora, vai nos contar. Vamos chamar ele aqui pra gente começar a bater esse papo. Fala, Thiago, boa noite. Fala, Alexandre, boa noite. Tudo beleza? Tudo bem? Ainda com a voz meio rouca, sequelas Ah, aí da imagino. Libertadores, mas estamos aí Ó, para falar de campeonato de 55. Mais uma vez, uma honra falar desses títulos do Santos da década da Era de Ouro, né? Foi o primeiro da Era de Ouro. legal, legal. Já trouxe um ponto positivo. Primeiro eu quero aqui, ó, bater palma porque, ó, ganhar do Boca não é para qualquer um e da forma como o Santos ganhou, realmente se credenciou bonito para chegar à final. Foi realmente uma partida aí para a história do Santos, tenho certeza. Mas vamos lá, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais no fim da live sobre isso. Mas vamos voltar então no tempo, cara, lá para 1955. Queria que tu me contasse quando surgiu esse papo de campeão, eu fiquei muito curioso. Por que a gente está aqui, cara? Exatos 65 anos depois, falando desse título do Santos, porque ele é tão relevante para a história do clube. Como você estava falando aí, é o campeonato de 55 que terminou em janeiro de 56, né? Como a gente vem vivendo esse ano, né? Os campeonatos terminando já no ano seguinte. Mas foi um ano atípico ali, que o campeonato terminou em janeiro, e o Santos foi campeão depois de uma campanha maravilhosa. O Santos que não era campeão desde 1935, né, que foi o seu primeiro título do Campeonato Paulista. Então esse foi o segundo título do Campeonato Paulista na história do Santos. E seria o ano antes da chegada do Rei Pelé aqui no Santos, então foi um ano de precursor aí dessa década maravilhosa, que seria o final da década de 50, né, e o começo e a década de 60 inteira. Então, são títulos maravilhosos aí. Esse foi o primeiro de uma arrancada do Santos aí, de praticamente 10 títulos paulistas em sequência aí, muitas vezes. E o Santos foi bicampeão paulista em 56 também, né, então foi o primeiro bicampeonato e esse título deu possibilidade para isso. Então, sempre muito importante estar falando aí do campeonato de 55 também. Que bacana, que bacana. Encerra um jejum de 20 anos e dá início aí a talvez o primeiro passo para a era de ouro do Santos. Então vamos lá, cara. Me conta um pouquinho então sobre que time era esse do Santos ali em 55, né? Imagino que ainda não era aquele time do Pelé, né? E como é que era a fórmula de disputa? Como é que se desenhou aí o campeonato paulista de É, 55? o campeonato era jogado em 2 turnos, né? Todos contra todos. O Uhum. Santos foi líder do primeiro turno, aí ganhando praticamente todos os jogos. Acho que só teve uma derrota no primeiro turno, então foi líder disparado. E aí no segundo turno a distância começou a cair já, principalmente na reta final. O Santos começou a ter alguns resultados adversos, alguns empates inesperados. O Santos que protagonizou goleadas incríveis nessa campanha. Teve um 7-1 no Jabaquara, daqui de Santos também, que naquela época disputava a primeira divisão. O Jabaquara que tinha 3 ex-jogadores do Santos, entre eles o Antoninho, que foi nosso grande ídolo da década de 40. Então o Santos goleou o Jabaquara de Antoninho, que tinha sido um grande ídolo do Santos, por 7-1. Foi um placar aí trondoso. O Santos também goleou a Ponte Preta por 6-3, por 4-2. Teve 2 goleadas em cima do Guarani, do Linense, por 5-0. Então foram vários placares expressivos. Só que teve aí também uma goleada que o Santos sofreu da Portuguesa de Desportos por Olha oito a aí. zero nesse ano. Você tá brincando? Você acredita? Um placar No ano do inacreditável. título? E os próprios jogadores, eles falam que não tem explicação mesmo. Foi uma partida excepcional da Portuguesa. Portuguesa que tinha Djalma Santos, que seria campeão do mundo em 58. Tinha Ipojucan, que também é um grande ídolo deles aí.
outros grandes jogadores, mas foi uma goleada assim inexplicável do Santos, que foi bem o ano inteiro e tomou essa goleada aí, acachapante da Portuguesa. Não foi foi um fato isolado no meio dessa campanha. Uma campanha maravilhosa do Santos, e a gente agora que tem o confronto contra o Palmeiras aí no dia 30, é bom relembrar que nesse ano de 55, nesse Campeonato Paulista, o Santos venceu o Palmeiras nos 2 confrontos por 3-1. Então, acho que é uma boa lembrança nesse momento aí que a gente tá. E então foram placares muito bons do Santos, só que na reta final alguns empates ali foram dificultando. O Santos poderia ser campeão com algumas rodadas de antecedência, mas acabou ficando para a última rodada, um jogo contra o Taubaté, que na cabeça dos santistas já era para ser um jogo festivo, já era para ser uma última rodada ali mais tranquila. Acabou sendo um jogo decisivo, que valia o título, e foi um placar apertado ainda contra o Taubaté, uma vitória por 2-1, que acabou dando o título para o Santos, ainda bem, com gols de Álvaro, que tinha também seu irmão no elenco, né? O Ramiro Valente e Álvaro Valente, 2 irmãos faziam parte desse time do Santos, de 55. E o Pepe fez o gol decisivo aí, que deu o título do Santos de 55. Era uma equipe que já tinha algumas caras conhecidas desse esquadrão imortal do Santos da década de 60, né? Eu falei aí do Pepe, o Zito já jogava também, o goleiro Manga, que não foi bicampeão mundial, por exemplo, mas foi um grande goleiro do Santos nessa época. E o Santos tinha o Del Vecchio, que foi aí um precursor do Pelé também, que depois acabou perdendo espaço quando o Pelé chegou. E era um craque. O Del Vecchio foi artilheiro, inclusive, dessa edição do Campeonato Paulista, com 22 gols. Foi artilheiro aí disparado. O Vasconcelos, que também era um jogador do Santos ali, brigador, fazedor de gols, foi o vice-artilheiro do Santos, teve 12 gols. Então, era uma equipe do Santos com vários nomes aí que são lembrados até hoje. Eu falei dos irmãos, do Álvaro e do Ramiro, os dois também eram fracassos de bola aí, que estão eternizados na história do Santos. E é isso, né? Os caras foram campeões, então estão todos também com seu nome na história do Santos, independente de não terem ficado aí para os anos das maiores glórias dos campeonatos brasileiros, dos campeonatos mundiais, da Libertadores, mas são jogadores aí que estão na nossa história com grandes títulos e estão aí para sempre como precursores dessa era de ouro aí que viria no final da década de 50 e na década de 60. Que bacana, muito, muito legal ter essa visão, assim. Eu fiquei bem curioso, assim, quando vi, assim, Campeonato Paulista 55, cara, mas eu acho que o Pelé nem tava ainda. O que será que história tá por trás aí desse, por que é tão especial, né, esse título, né? E o Pelé ele chega em 56, ele ainda não participa do título de 56, ele não joga nessa campanha, mas ele estreia ali durante esse ano de 56, e ali em 57 ele começa a ganhar mais protagonismo, em 58 ele já é titular absoluto, é campeão da Copa do Mundo e campeão paulista como protagonista dos Santos, aí sim jogando praticamente todos os jogos, se não todos, agora não sei te dizer, mas foi o primeiro ano assim que o Santos teve antes do Pelé estrear realmente, então ainda foi campeão no ano de 56, que é o ano que ele estrearia, então torna isso ainda mais especial, e foi realmente o início de uma era mágica aí do Santos, de títulos incontáveis, não só esses títulos oficiais que a gente fala de Libertadores, de Paulista, de Campeonato Brasileiro, mas também títulos internacionais aí que o Santos conquistou ao redor do mundo, torneios lá na Espanha, em todos os continentes, na verdade. O Santos viajou o mundo inteiro, mais de 70 países naquela época. Então, foi uma era mágica aí que se iniciou nesse ano de 55. Legal, bacana, show demais, Thiago, ouvir isso. E aí, até voltando ali no jogo do título, né, que é o jogo esse contra o Taubaté, né, só me chamou a atenção que aí o gol do título foi do Pepe, né, de quem, uma outra lá que tu falou, né, que é um cara, um gigante da história do Santos, né. Um dos maiores ídolos da nossa história, que seria protagonista aí nos anos seguintes e já era protagonista nesse ano, o nosso ponta esquerda que já fez muitos gols, acho que fez 10 gols, se não me engano, nessa campanha, isso mesmo, 10 gols. Então, já mostrava o que seria esse canhão da Vila que ia atazanar aí todos os goleiros do mundo. Achei muito legal, muito bacana que ele fez esse gol do título já de um Santos pré ainda, né, nesse primórdios aí dessa era dourada, e desse elenco, né, só para entrar um pouquinho mais nesse período dourado do Santos, só tinha o Pepe e o Zito, né, foi o que eu vi aqui fazendo uma pesquisa rápida, né?
Ou tinha mais algum jogador ainda que já Isso era estava o nesse? Beto, mas todos os outros aí, grandes ídolos, o Tite Claro. também, que ficou muitos anos no Santos. O Tite, que é uma grande coincidência, ele é tio do Léo, lateral de 2002, Ah, de legal, 2002, da bacana. Libertadores. Então, uma parentesco aí na família, os dois são Curiosidade. lá de Campos. Então, são vários jogadores aí que estão na história do Santos. O Formiga foi campeão em 55 pelo Santos, ele que seria um nome desse final aí da década de 50 do Santos, e depois seria treinador em 78 da primeira geração de Meninos da Vila. Ele, Legal. inclusive, criou a expressão Meninos da Vila, é por causa dele que existe isso de Meninos da Vila. Tá brincando? Ele chamava os jogadores de meus meninos, isso acabou pegando na imprensa e viraram os Meninos da Vila, né? Pô, Por isso é causa do uma Chico marca do Formiga. Santos. É uma É uma marca marca do que a gente Santos. conserva até hoje. Foi o Chico Cara, Formiga que criou isso como treinador do Santos. Ele foi campeão aí, era um zagueiro, um volante ali seguro. E agora, e aí em 78 ele foi o treinador que criou os Meninos da Vila. Foi a primeira geração de Meninos da Vila que a gente conhece em 78, com Milton Batata, Juari, João Paulo. E aí depois viriam muitas outras, como a gente sabe, né? que bacana, cara. Olha, essa história eu não tinha conhecimento mesmo. É realmente uma marca do Santos. Que legal. E tinha esse jogador aí no elenco que depois viria aí ser o responsável por essa alcunha. Bem legal. É E. Chico Formiga. Hã? Chico Formiga. Grande Chico Chico Formiga. Formiga. E sobre. Cara, e desse time aí, quem foi o craque? Assim, quem foi o cara desse título paulista de 55? Ah, a gente tem que falar do Del Vecchio, né, que foi o artilheiro aí disparado Pô, desse time com 22 gols. Ele era um cracaço do Santos nessa época aí, antes do Pelé, ele era o grande craque do time realmente. olha só. E a gente tem que falar do Vasconcelos também, que marcou muitos gols nessa campanha, era um jogador importante, que foi muito importante para o Santos nessa época também. E o Pepe, que é impossível deixar de falar dele, deixar de citar, nosso canhão da Vila. Além do goleiro Manga, que era um baita goleiro, que ajudou o Porra. Santos aí muitas ocasiões nesse campeonato também. Então são nomes aí que ficam para sempre, que estão na história do Santos, conquistaram títulos, né? E a partir do momento que você conquista um título, ainda mais sendo um tão importante como esse, né? Que a gente lembra como o primeiro de uma era sagrada, aí, uma era histórica. Então são vários nomes que estão na história do Santos. E a gente não falou do professor Lula, né? Comandado pelo Olha aí. professor Lula, que não podia faltar, sempre ele. Então foi o primeiro título dessa arrancada aí dele, desse currículo invejoso dele, invejável dele. Então o Lula dispensa comentários também, foi muito importante para o Santos. E detalhe que naquele jogo da goleada para a Portuguesa, ele falou no intervalo que estava 4-0 para a Portuguesa, ele falou, vocês continuarem jogando assim, vai terminar 8-0, eles vão fazer mais 4. E aconteceu isso mesmo. Terminou mesmo. Então, mais uma história aí do folclore. Então, seria um time que teve esse tropeço aí nesse ano de 55, mas foi campeão incontestável com vitórias muito expressivas aí, vitórias sobre os rivais. E foi um ano maravilhoso que começou essa trajetória aí do Santos. Show de bola, bem bacana. E eu também fiquei surpreso quando eu fui fazer as pesquisas, que era o Lula também já era o técnico já dessa conquista, né? Olha o tamanho desse cidadão aí na história do Santos. Realmente é muito importante. E, Thiago, só para a gente fechar de 55 também, eu também dei uma olhada ali que foi o título que para mim, o hino do Santos, que eu conhecia, foi a marchinha essa desse título aí. E eu descobri que não é o hino do Santos esse. É isso mesmo? Verdade, verdade. Já ia me esquecendo de falar disso. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. O Santos que praticamente tem dois hinos aí na sua história, né? A galera conhece Joga de Jogar, és o Leão do Mar, sabe o É nosso esse. campeão. Um hino que pegou muito, ficou marcado aí na história. Muita gente acha que é o hino oficial do Santos, mas não é, Cara, né? É eu uma sempre achei curiosidade aí. que Que era esse o hino do Santos. foi composto aí na euforia da conquista do título, né? Assim que o Santos foi campeão, puseram essa marchinha aí para homenagear o título do Santos, para homenagear os campeões, e acabou sendo um hino que ficou para a história do Santos, mesmo não sendo oficial, é cantado até hoje no estádio pelas torcidas organizadas, por todo mundo. Quando o Santos é campeão, tocam esse hino, volta e meia aí. Então, é um hino que acabou ficando para a história aí, e mais uma marca aí desse ano de 55, 56.
Que bacana, que bacana. E esse é um hino muito legal, a melodia realmente é muito fácil, bem de marchinha mesmo. E pegou de fato. Cara, então acho que de 1955, né, tu já dissecou aí pra nós, muito legal. Eu confesso que eu adoro essas histórias antigas, assim, principalmente as que eu não conheço, foi muito legal conhecer e espero que a galera tenha gostado também. Vamos falar um pouquinho, né, porque vale a pena, né, também, um pouquinho do momento atual. O que tu tá esperando, Thiago, para essa final, que é um clássico, né? Santos e Palmeiras, ainda mais da forma depois que o Santos passou pelo Boca. Ah, cara, depois daquele jogo da Bomboneira, aquele 0-0, eu tava engasgado, a gente precisava ganhar desses argentinos de qualquer jeito. Não conseguia me segurar também, aqui em casa foi uma loucura. E ainda bem que não tive que sofrer tanto, senão eu ia ficar louco aqui em casa, pelo amor de Deus. Depois daquele pênalti É, assustador anulado lá na Bomboneira, vários em caras cima do pegam. Marinho. Foi um absurdo, a gente ficou indignado mesmo e não podia ser outro resultado. O Santos tinha que classificar, tinha que mostrar que aqui é diferente, aqui na Vila é diferente. E foi um atropelo aí para cima do Boca, um Foi. 3-0 que vai ficar para a história realmente. Aí vou lembrar para sempre desse jogo. É, esse elenco do Santos aí é um elenco que eu falo para todo mundo, são vários caras que merecem muito ser campeões, que merecem conquistar títulos. Tem vários caras que são muito identificados com o clube. O Jobson, que jogou nas escolinhas do Santos, de Meninos da Vila, não foi das categorias de base, não foi formado aqui, mas teve sua oportunidade de brilhar aqui no Santos, está fazendo gols importantes. O Lucas Braga, que é um moleque que tem foto de alguns anos atrás dele na arquibancada do Pacaembu, agora está marcando gol em cima do Boca na semifinal de Libertadores, que classificou o time para a final. Ele, inclusive, tem uma história que a esposa dele postou uma foto dele de um ano atrás na Bomboneira, e aí disse que a esposa dele falou na ocasião, falou, um dia você vai jogar aqui, Lucas. E ele falou, não, tá de brincadeira, acabei de assinar com a Inter de Limeira, vou jogar o Campeonato Paulista, o que eu vou fazer na Bomboneira? Você não sabe o que você tá falando, aqui é o templo do futebol, não sei o quê. E o cara da Inter de Limeira voltou pro Santos, né, que ele tinha sido emprestado do Santos B pra Inter de Limeira, e aí teve uma oportunidade de começar a jogar no Santos, conquistou o espaço dele, virou titular durante a Libertadores, fez gols importantes, inclusive o da classificação em cima do Boca, jogou na Bomboneira, jogou muito, inclusive, foi um dos personagens principais do Santos nessas semifinais aí. Então é um time sensacional que já está na história do Santos, independente dessa final aí, a gente espera que seja coroado com o título, que seja nesse clássico aí contra o Palmeiras, principalmente, um jogo no Maracanã que já é histórico, então a gente espera que o Santos acabe sendo campeão e consiga vencer o Palmeiras. É jogo único, né? Emoção, não dá para falar quem é favorito, não dá para falar de resultado nem nada. Então a gente só espera que o Santos seja campeão aí, que coroe essa campanha maravilhosa, esses jogadores que merecem ser campeões, que estão aí no peixão. Não, show de bola. Acho que tu pontuou muito bem, cara. Esse é um jogo que, assim, independente se for campeão ou não, claro que se for campeão, muito mais, né? Mas se mesmo não sendo, é um jogo que vai pra história, né? Esse 3-0 no Boca é uma coisa que marca, né? Aproveitar para mandar um abraço aqui pro Tonton, menino da Vila, jogou nas categorias de base do Peixão aí, meu parceiro. Sim. Tá aqui prestigiando a gente, mandou as palminhas aí. Um abraço pra você, meu parceiro. Tamo junto. Grande abraço, obrigado pela presença na live. Então, e o Maracanã traz boas lembranças para o Santos, né? Isso sempre vale lembrar, né? O O Santos no Santos Maracanã que conquistou alguns dos jogou títulos. final de Libertadores, jogou final de Libertadores contra o Boca lá, inclusive. Verdade. Jogou duas finais de Mundial lá, inclusive a de 63, acho que eu já te contei que a minha avó foi no Maracanã, né? Foi lá assistir Santos e Milan. Não, essa Eu não, tinha essa não. contado. Minha avó foi assistir Santos e Milan no Maracanã. Ela era uma adolescente, acho, na época, devia ter seus 15, 17 anos por ali. E ela estava no Rio de Janeiro, por coincidência, viajando com o pai dela. E aí ela ficou sabendo que o Santos ia jogar no Maracanã, a final do Mundial, que ia ser ali o jogo, que ia ser o jogo que ia decidir o Mundial. E aí ela falou, pai, eu preciso ir nesse jogo. Começou a insistir pro pai dela. A gente viu uma história de uma menina que já gostava de futebol lá em 63, que queria ver o time. Ah, Então, tem muita gente que não respeita as mulheres no futebol, que não acredita que elas não têm espaço. Então, a minha avó aí tá aí para confirmar que já naquela época era apaixonada, adorava ir no estádio, insistiu pro pai dela para levar ela no Maracanã e viu o Santos ser campeão mundial, bicampeão mundial em 63 lá em cima do Milan.
E graças a ela que eu tenho essa paixão, inclusive, de Pô, que se legal. apaixonar pelo Santos, pela história. É mais uma Ah, história muito legal aí que eu tenho para contar. não, fantástico, fantástico, cara, muito legal. E acho que a gente não pode encerrar de melhor maneira essa live, né, sobre mais uma história aí, né, de glórias do Santos. Então, te agradecer, Thiago, mais uma vez, agradecer a todo mundo que entrou na live, né, relembrar que agora, né, além de ficar aqui no nosso feed do Instagram, também vai para o YouTube agora, né, essa live. Então, também vai ficar ali sempre no YouTube do canal Futebol Sem Fronteiras. Se inscreva lá, siga a gente no Instagram e acho que é isso, né? Por hoje fechamos. Muito obrigado, Thiago. Boa noite. Até a próxima. Show de bola, é isso, Alexandre. Um abraço. Não sei se a gente vai se encontrar aí antes da final da parte do nosso confronto na Copa das Torcidas, inclusive, né? É Então, já verdade, desejar rapaz. É boa verdade. sorte aí, uma boa preparação para você nesse confronto que vai ser duro, Boa. hein? Ô, Thiago, vocês já levaram a Libertadores. Deixa a Copa das Torcidas pra gente. Não, não vou deixar barato, não. Vai ser disputado. Vai ser jogão, vai ser jogão. Também se liga então, né? Mês de fevereiro promete. Verdade. Santos, Copa das Torcidas, oitavas de final. Vai ser Fiquem especial esse ligados confronto. aí no canal Futebol Sem Fronteiras. Não percam a Copa das Torcidas, não percam aqui o Papo de Campeão, que sempre são conversas muito legais aí sobre a história do futebol. Para mim é sempre um prazer falar, eu sempre falo isso aqui. Então, muito obrigado aí, obrigado, Alexandre, pelo papo de sempre. E é isso. Um abraço a Valeu, todos. Thiago. Obrigado, abraço a todos também. E é isso aí. Até a próxima. Valeu.